Bom, então o nosso tema é cartografia e agricultura de precisão. A cartografia nada mais é do que a ciência de representação gráfica da superfície terrestre. Ela é baseada nos paralelos, temos como exemplo a linha do Equador. Ela que divide o nosso planeta em norte e sul e define a nossa latitude. Temos também os meridianos, como de Greenwich, ele que separa o nosso país na horizontal e define leste e oeste. Durante a montagem de um mapa, a gente sofre algumas distorções, porque o globo em si ele é trabalhado de forma tridimensional, enquanto o mapa, o plano, é trabalhado de forma bidimensional. E para a gente conseguir transformar, realizar essa projeção, a gente trabalha com 3 projeções diferentes. São elas as cilíndricas, as cônicas e as planas. Elas que nos ajudam a transformar de acordo com cada espaço trabalhado no globo. Além disso, ainda na cartografia, a gente trabalha com 2 escalas, a numérica e a geográfica. A escala numérica nada mais é do que o mapa vezes o real, ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 10 centímetros no real. E enquanto a gráfica, a gente já trabalha com uma proporção mais original, ou seja, como se fosse uma régua. Se eu trabalho com um objeto que tem 10 centímetros, normalmente a gráfica vai trabalhar com 10 centímetros. Baseando-se em todos esses dados, a gente ainda pode falar sobre os pontos que posição norte, sul, leste, oeste em um mapa. Os pontos cardeais, né, são como aquelas rosas dos ventos que ficam bem abaixo dos mapas, só indicando que lado que você está olhando aquele desenho, aquele mapa em si, né? E, além de tudo, a gente trabalha também com o GPS. O GPS, ele, traduzindo, é um sistema de posicionamento global. Ele traz para nós diferentes posições e em que local se determina cada latitude ou longitude, enfim, a gente consegue trabalhar através dele. Se baseando, então, nesses dados, a gente pode falar sobre agricultura de precisão, que nada mais é do que ter informações adequadas antes de tomar uma determinada decisão. De maneira assim, mais específica, a gente pode prever uma redução de insumos, por exemplo, aplicado numa cultura, garantindo um aumento no sistema de produção. A junção da cartografia com a agricultura, ela possui sim um alto nível de tecnologia em suas aplicabilidades, pois ela prevê um manejo muito mais eficiente da cultura. Então, aí a ligação aí, né, que a cartografia e a agricultura têm com a agronomia seria, então, pois através da cartografia a gente pode estar delimitando o tamanho da área a ser cultivada, tipo áreas de reserva. A agricultura de precisão está associada à utilização da aparelhagem de tecnologia avançada para avaliar e acompanhar as maneiras mais precisas de condições das áreas agronômicas, né, que aí é o uso de GPS e o GLS. E aí para você estar podendo estar dosando aí automação agrícola, para você estar dosando adubo e agrotóxico, né, que seria no caso. E aí a finalidade que ela tem da cartografia e a agricultura de precisão seria aí mais a topografia, né? A topografia é um instrumento aí de uso fundamental, né, para implantação e acompanhamento de obras de todo tipo, né, como projetos viários, edificações aí, urbanizações, os loteamentos, né, e os movimentos aí de terras. Ela foi utilizada nos últimos anos por indústrias de máquinas agrícolas, com o conceito de mapeamento de produtividade em grãos e de georreferenciamento na agricultura. E importância, ela pegou e ocorreu com a tecnologia TA, que levava conceitos de novas aplicações, além de análise de solo, com finalidade de aplicações de insumos. E ela tem fins com disciplinas para confecções de mapas, delimitar áreas, planejamentos rurais, manejo do solo, desenho técnico e climatologia agrícola.
Então, como a Simone, o Matheus e o Guilherme falou, o que é, né, mais esclarecido um pouquinho o que é agricultura de precisão. Agricultura de precisão, ela vai auxiliar o produtor a ter um baixo custo na renda dele ali na parte dos insumos, com uma alta produtividade. Que hoje o produtor nenhum quer perder dinheiro sobre as suas lavouras plantadas, seja ela soja, milho, feijão, trigo. E o agrônomo também. E o agrônomo também. Então isso é uma ferramenta muito grande para o engenheiro agrônomo, né? Pode ser utilizado em grandes e pequenas áreas. Então ali ele vai ter o controle da quantidade de semente que ele vai usar, da quantidade de adubo, de fertilizante que ele vai passar nessas lavouras. Ele vai passar uma quantidade certa, não vai passar nem a mais e nem a menos da dosagem que é recomendado por ele mesmo. Então, para que aconteça isso, vem os auxílios das tecnologias avançadas, que é o GNSS e o GPS. Sem essas tecnologias não tem como fazer agricultura de precisão. Todos os equipamentos de máquinas agrícolas vêm com essa tecnologia. Então, é muito importante, né, que todos os produtores, se puder, querer garantir um rendimento maior com baixo custo, que utilize a agricultura de precisão, indicada pelo seu agrônomo. Baseado nisso, a gente consegue analisar a importância da cartografia juntamente com a agricultura de precisão, porque a gente vê que a gente tendo os dados mais a fundos, como na cartografia, a gente trabalha melhor a agricultura de precisão, seja com máquina, seja com que implemento usar, é bem mais fácil essa utilização. E também complementando, a gente já tinha complementando o que o Jefferson falou aí, em questão aí de estar tendo economia aí pro produtor, né? Visando aí evitar perdas, né? Isso aí. Isso aí.